E aí, galera da área fiscal, Receita Federal, ICMS, ISS, Tribunal de Contas. O nosso tribunal aqui teve prova o ano passado, foi o pipoco, né? Tiveram aí vão ter várias nomeações, né? Mas muita gente passou aqui, né? No curso de Ricardo Alexandre, que fez curso com a gente. Foi show de bola, né? E vamos continuar a nossa trajetória agora em 2018. Espera aí que agora aqui o bichinho tá mostrando o som que eu tô vendo aqui. Meu celular, para eu ver a mensagem de vocês, tá mostrando minha voz. Já pensou? Bom, galera, vamos embora nos preparar para a administração pública, que caiu em praticamente todos os concursos do ano passado, de 2017, e que, com certeza, né, estarão presentes nos concursos de 2018 e no da Receita, né? Porque o de auditor da Receita, a gente sabe que cai, além de administração pública, cai a administração geral. Na realidade, auditor da Receita cai tudo, né? O cara tem que ser doutor em tudo, né? Eu já passei na Receita, mas na época de TTN. Vejam como eu sou antiga, velha não, tá? Mas antiga. Eu passei para TTN, mas aí aconteceu ao mesmo tempo de eu passar para o Tribunal de Contas aqui de Pernambuco, e eu optei pelo Tribunal de Contas, que aí era nível superior, era auditora, e lá TTN era o que hoje é o analista, né? Mas hoje é nível superior. Naquela época TTN era nível médio, né? Mas foi ótima a escolha, porque hoje nós estamos aí, graças a Deus, área fiscal, todo mundo nivelado, ganhando o mesmo salário, né? Então não precisa ficar pulando de galho em galho como a gente acontecia, como tinha, né, alguns anos atrás, que havia diferença aí de salário. Mas bem, nós vamos aqui tratar, como eu disse, de administração pública, né? E vamos falar, né, dos assuntos que têm estado presente em praticamente todos os editais, né, de 2017 e com certeza agora de 2018, né? E quando eu falo de administração pública, eu estou falando não só, né, do assunto administração pública propriamente dita, a evolução do Estado, os conceitos, né, econômicos, políticos, sociais e administrativos do Estado, né, mas eu estou falando também das ferramentas de gestão. A gente sabe que na prova da Receita, e como eu estava dizendo agora, na prova de auditor, né, cai além desses assuntos ligados toda a administração pública, ainda cai a administração geral. Por quê? Porque a gente sabe que hoje o modelo de gestão que a gente trabalha na administração pública tem inspiração nas práticas de gestão privada. E aí a gente vai ter que estudar essas práticas de gestão privada, né, porque elas estão sendo, né, adotadas e usadas na administração pública, tá certo? Então, com certeza, né, você pode ficar certo que isso virá no edital da Receita e virá aí nos editais, né, da área fiscal, que a gente tem previsão aí, ICMS, do Distrito Federal, né, como estavam dizendo, de Goiás e outros concursos que a gente sabe que está por vir, né, ainda agora 2018, e concurso da área fiscal, a gente não pode deixar para se preparar em cima da hora, né? Tendo em vista a quantidade de matérias que a gente tem que estudar e que a gente tem que estar preparado. Na minha disciplina, gente, é tudo muito tranquilo, tudo muito fácil, tudo muito dominado. A gente vai ver aqui as palavrinhas do bem que a gente tem que saber relacionadas com a administração pública, e mais, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer questões para vocês enxergarem como essa técnica de palavrinhas do bem dá certo em provas de administração pública, que é a maneira como a gente aí descobriu, né, para a gente poder responder bem a nossa prova. Claro, Beth, eu sei que você está pensando, eu tenho que aprofundar, eu tenho que conhecer, né, com profundidade o assunto da administração pública. Claro que sim, obviamente que nós, né, trabalhamos na aula, né, o assunto para que você entenda, né? Mas na hora da prova, gente, tem técnica, né? A gente sabe que passar em concurso não é só conteúdo, é habilidade também de responder às questões da prova. E a gente vai fazer isso aqui. A gente vai mostrar o conteúdo
e vai mostrar como que a gente responde às questões da prova relacionadas com a administração, é claro, né, para que a gente possa gabaritar a nossa prova. Um detalhe interessante, né, quem está se preparando para a Receita, que eu sei que tem aí um bocado de amiguinhos, né, se preparando para a Receita já desde agora, né, porque é um dos concursos bastante esperados, né, para esse ano, né. E aí quem está se preparando para a Receita, que vai pegar a ESAF, eu já digo logo de cara, né? A ESAF, gente, no que se refere à administração geral, a parte de geral, ela é muito tranquila. Como assim, Beth, muito tranquila? Porque ela coloca exatamente as palavrinhas do bem que estão nos principais livros de administração, inclusive o meu. Aí eu vi que Leandro, né, perguntou, Beth, não vai sair uma nova edição do livro? Claro, Leandro, já está na Juspodium, cobra deles, porque eles vivem me cobrando, né, a atualização. Só que eu já mandei no final de fevereiro, início de março, e eles prometeram que no início de abril, agora, a semana que vem, né, essa edição já estaria pronta para venda, né, e aí já vem toda atualizada, inclusive com um dos assuntos que eu vou trazer aqui hoje, que é a grande novidade, né, e eu vou deixar para o final, né, que foi atualizada agora no final do ano, e eu tenho certeza e convicção que vai estar na tua prova da área fiscal, porque é um assunto que cai em todas as provas quando a gente enxerga lá o assunto administração, tá bom? Mas isso vai ficar para depois. Por quê? Porque nós vamos começar agora a ver os assuntos de administração pública propriamente, né? E ver como que as ferramentas da gestão privada vão estar sendo colocadas na administração pública. Perfeito? Dominado? Tranquilo? Preparado para nossa aula? Então vamos, animado, porque hoje é véspera de feriado e concurseiro em véspera de feriado faz o quê? Toma uma? Não, estuda, não é? Porque a gente tem que assegurar o futuro. E eu posso ter certeza, eu posso garantir para você que esse futuro assegurado é a coisa melhor que tem no mundo. Porque eu, como eu digo, né, sempre nas minhas aulas, eu agradeço todos os dias a Deus por ter estudado, por ter tido determinação, disciplina, né, para estudar, para passar e para hoje, né, poder estar aqui me aperfeiçoando, fazendo mestrado, fazendo doutorado e outras coisas mais que a gente ainda pensa em fazer na vida, tá bom? E vamos embora aqui de cara, vocês estão vendo, né, as minhas redes sociais, entra lá, curte, valoriza o professor, a gente está sempre colocando dicas, é importante esse feedback de vocês, né? Se vocês estão entendendo, não estão entendendo, se vocês estão gostando, o que vocês gostariam que a gente postasse, porque a gente está aí para ajudar você nesse processo de aprovação. Tranquilo? Bom, eu fiz uma relação de alguns temas, né, que são colocados nas provas de concurso e que está relacionado com esse assunto. Esses temas, gente, eles são colocados, escritos dessa forma, como você está vendo aí, né? As reformas administrativas, a evolução do Estado, a redefinição do papel do Estado, reforma do serviço civil, aí ele coloca mérito, flexibilidade, responsabilização, reforma do aparelho do Estado, porque a gente sabe que reformar o Estado é uma concepção muito mais ampla, né, que envolve inclusive o sistema constitucional. E reformar o aparelho do Estado significa reformar a máquina pública do ponto de vista da administração, né, na tentativa de tentar fazer com que a máquina pública seja mais eficiente, tá certo? Então a gente tem aí, né, na realidade, como eu costumo dizer, o aparelho do Estado está dentro da reforma do Estado, porque a reforma do Estado inclui as áreas, as grandes áreas, né? É a reforma política, é a reforma tributária, é a reforma previdenciária, e aí inclui esse sistema constitucional, legal, né? Que dá a base para a gente poder levar a cabo a reforma do aparelho do Estado, que aí tem a ver com o que a gente chama de governança, que aí tem a ver com o que a gente chama de busca de resultados, de eficiência, de eficácia e de efetividade. Mas eu ainda não comecei a dar aula, não. Eu estou falando para você ir
entendendo quando ele fala, né, nessa coisa da reforma, da evolução do Estado, o que é que ele quer que você estude. E aí você está baixando o material, né, Louro? Né, tá baixando o material que eu disponibilizei aí, e vocês estão vendo, né, como a gente diz, títulos que eles costumam colocar nas provas. Qualquer um desses títulos que vocês estão vendo aí, né, a administração pública, do modelo racional legal, né, gestão por resultados, né, isso tudo, gente, tem a ver com essa meia horinha, 40 minutos de aula que a gente vai trabalhar aqui, ou seja, quando ele colocar qualquer um desses temas, esse material que você tem aí resolve o teu problema. E aí eu fiz, né, eu peguei do meu livro, na verdade eu não peguei o quadro todo, né, eu peguei uma parte de um quadro que traz um resumo, né, do que é a evolução do Estado, do que é a evolução, né, do ponto de vista econômico, social, administrativo, né, do Estado brasileiro, tá certo? E eu trago aqui pra gente ver essencialmente o que cai na prova. E isso que está colocado aqui, ó, e presta atenção no material, evolução do Estado brasileiro. Eu coloco aqui 3 momentos que são momentos importantes, né, do ponto de vista não só econômico, político, como também administrativo. E a gente precisa saber, né, essa evolução do ponto de vista econômico, a gente precisa saber esta evolução do ponto de vista também administrativo. Lá no meu livro eu ainda coloco do ponto de vista político, que aí é a acepção política do Estado, né, como é que o Estado vai tratar. Mas aqui a gente nem trouxe isso, né, porque na realidade a gente vai falar, né, e a gente sabe de alguma forma porque tem a ver um pouquinho com história. E na realidade essa disciplina traz um pouco, né, de história, de ciência política, traz um pouco de administração, traz um pouco de gestão de pessoas. Na verdade, ela é uma multidisciplinariedade, né, que a gente tem que estudar, né, focado nos assuntos relacionados com a prova, tá bom? E aí, o que a gente tem aí? Né? Você tá vendo que a gente enxerga que desde o Brasil colônia, né, até 1930, né, e a gente vai dizer Brasil colônia até República Velha, porque a gente, em 1889, né, proclamou a República, e a ideia é que a gente passasse a eleger os nossos governantes, porque até então a gente tinha uma monarquia, né? E o que é que aconteceu a partir de 1889? A gente passou a ter um poder oligárquico, um poder concentrado nas mãos de poucos, ou seja, a gente sai de um poder de um só, que era a monarquia, para um poder nas mãos de poucos, tá certo? E a ideia também era que se processasse mudanças de cunho econômico, de cunho político, de cunho social, o que não houve no Brasil, né? Só houve, como a gente diz, mudanças do ponto de vista estrutural, constituiu-se os poderes, a divisão de poderes no sistema de pesos e contrapesos, né? Executivo, legislativo, judiciário, e ponto, gente. O centro do poder saiu do Nordeste para o Sudeste e ponto mesmo. Elegíamos os nossos representantes, mas era uma farsa, o que a gente chamou de política café com leite, tá certo? E aí veio o que interessa para a tua prova. Nesse Estado monárquico e oligárquico, que vai da República, do Brasil colonial à República Velha, nós tínhamos e mantivemos uma administração patrimonial. Nada mudou, tá certo? As mudanças foram apenas superficiais. Se ele perguntar na prova, e a ESAF gosta de perguntar, a CESP gosta de perguntar, né? Houve mudanças na República Velha? Não, tá certo? As mudanças foram apenas superficiais, né? Nós, na realidade, não promovemos mudanças nem administrativas, nem sociais e tampouco econômicas, porque
o Brasil continuava sendo um país agrário exportador, tá certo? Quando é que a gente promoveu a primeira reforma? E aí eles colocam em prova. Primeira reforma da administração pública a partir de 1930 que a gente tem aqui. E foi a partir de 1930, e aí a gente coloca até 85, algumas provas colocam até 80. Se a gente for levar em consideração os países da Europa, a gente vai falar até 70, né? Quando a gente mergulha numa crise, né? E nesse período de 30 até 70, a gente pode dizer que a gente viveu um novo modelo econômico. Em vez de Estado liberal, dentro da República Velha, o Estado mínimo, o Estado que não atuava no mercado, nós vamos atuar agora com um Estado, né, intervencionista, com um Estado desenvolvimentista. Olha as palavrinhas do bem que eu estou dizendo. A gente sai de um Estado liberal, um Estado mínimo, o Estado, né, que não assegura direito social nenhum, que mantém uma estrutura administrativa patrimonial, tá certo? E passamos agora a atuar com um Estado forte, um Estado máximo, um Estado que passa a criar os órgãos e as entidades para promover o crescimento do nosso país. E foi o que aconteceu a partir de 1930. Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, né? Todo mundo sabe, a partir de 30. E nesse golpe, ele começa a promover reformas de cunho econômico, de cunho social, de cunho administrativo e de cunho político, claro. Na verdade, a primeira reforma, né, que a gente chama de sistêmica no Brasil, aconteceu, né, a partir de 1930. Claro que, economicamente, nós passamos a atuar, né, numa estratégia intervencionista, numa estratégia desenvolvimentista, tá certo? No qual o Estado vai atuar fortemente, né, para tentar levantar o mercado da crise que ele estava, né, quando aconteceu o crash da Bolsa de Valores de 29, tá certo? E aí é o Estado que entra para criar a indústria, para criar o emprego, para criar a renda e tirar o mercado da crise, né, como a gente vê a partir de 30 e, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial, que acontece em 45, quando o Estado assume essa função centralizadora, tá certo? Do ponto de vista político, também passamos, diferente do período passado, a efetivamente promover os direitos políticos com o voto secreto e universal, dando direito às mulheres ao voto e aos homens de uma forma geral, com exceção, claro, dos analfabetos, que a gente sabe que só aconteceu a partir de 88, né? Mas a gente pode dizer que nós podemos dizer que asseguramos o direito político a partir de 1932, de 34, sobretudo, que foi a Constituição, tá bom? Do ponto de vista administrativo, também uma grande mudança passa a acontecer, que é essa que nos interessa. Nós vamos abandonar, ou pelo menos tentar abandonar, a administração patrimonial para implantar uma administração burocrática, tá certo? E aí só um detalhe, eu estou mostrando aqui, né, do Estado desenvolvimentista ao neoliberalismo, né, mas eu queria antes falar uma coisinha, um detalhe que você tem aí no teu material. Quando a gente falou de Estado patrimonial, a gente falou que ele nasceu nas monarquias europeias, foi trazido para o Brasil pela família real portuguesa dentro de um período pré-capitalista. Deveria, né, ter terminado essa forma de gestão na República Velha, mas isso não aconteceu no país, porque mesmo na República Velha, nós mantivemos uma gestão patrimonial. E a característica maior, vem para cá, da administração patrimonial, gente, é a não separação, né? É uma separação difusa e imprecisa entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Na realidade, o rei colocava a mão no patrimônio público como se fosse o seu próprio patrimônio, né? E colocava o seu patrimônio privado, né, à disposição do Estado. Tipo o que a gente vê hoje, né? Eu vou dizer bem assim, quando um político coloca o seu patrimônio nas eleições
né, investe dinheiro nas eleições no patrimônio dele. Ou seja, ele está colocando à disposição do Estado. E depois ele vai retirar esse dinheiro de alguma forma do Estado, né? Então, isso, gente, essa não separação, essa imprecisão, essa inter-relação são as palavrinhas do bem para a administração patrimonial. A não separação entre o patrimônio público e o patrimônio privado. E isso é base do patriarcalismo, do paternalismo, né, de uma classe política que domina, que comanda, que se acha dono das mulheres, dos escravos, da terra, que dá a ordem, mas ao mesmo tempo que protege. É o pai, tá certo? É o patriarca e ao mesmo tempo, né, que tem uma atitude paternalista. E esse poder, gente, hereditário, né, passa de pai para filho, tá certo? Essa administração tem como característica básica a corrupção e o nepotismo. Por isso, a administração burocrática, para acabar com essa forma de gestão. E a administração burocrática foi implantada dentro do Estado desenvolvimentista, no governo de Getúlio, com vistas, primeiro, e aí eu coloquei aí para vocês as palavrinhas do bem, depois eu faço essas questões, as palavrinhas do bem da administração burocrática, né? Só para a gente não parar. Vê, ela vem trazer exatamente o contrário do patrimonialismo, combate a corrupção e o nepotismo. Quando vocês enxergarem combate à corrupção e o nepotismo, a administração burocrática. Centralização. Não, minha gente, a centralização permite maior controle. Você falar em centralizar significa você controlar melhor, significa você padronizar, significa você uniformizar. A administração burocrática vem trazer tudo formalmente, por escrito, através de lei. Não é o que o rei diz, é o que está escrito que, né, vai valer para todo mundo. A base desse poder não é a amizade, não é o parentesco, não é o favoritismo, é a impessoalidade, tá certo? A gente diz que a única forma da gente combater a corrupção e o nepotismo é através da hierarquia, que vai ser treinada, que vai gozar de competência técnica e profissional para controlar tudo que acontece, desconfiando de todo mundo, a partir de um controle a priori. Nessa frase que eu nem respirei, eu usei todas as palavrinhas do bem da administração burocrática, que está aqui: desconfiança, meritocracia, carreira. Gente, na administração patrimonial, o rei pagava um salário para um amigo e o outro que fazia a mesma coisa, mas não era amigo, ganhava um salário menor. Na administração burocrática, daí o plano de cargos e carreiras, daí a ideia de salário igual para quem estivesse no mesmo cargo e no mesmo nível da carreira, tá certo? Verticalização. Por que a verticalização? Porque a base é a hierarquia, gente, ou seja, estruturas verticalizadas, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Esse é o formato piramidal. Impessoalidade, né? Tem mais, formalismo, tudo por escrito, rigor técnico, regras e regulamentos. Se é formal, é tudo baseado na lei, nas regras, nos regulamentos, padronizado, né? Baseado como eu disse, na meritocracia, na capacitação, no treinamento, na avaliação, no controle a priori. Sabe o que é controle a priori? É o controle do controle do controle. É o controle rígido de processos e de procedimentos. Você já viu no serviço público como é? Tudo passa pelas mãos do chefe. Você vai ver, você vai entrar e você vai saber o que eu estou dizendo. É um tal de au, cachorrinho, ao fulaninho por competência, ao beltraninho por competência. Sabe por quê, gente? Porque um vai jogando a responsabilidade por outro, né? E aí quem assume a responsabilidade é quem tem mais autoridade. E aí o problema da burocracia, gente, é que tudo isso é maravilhoso, tudo de bom para combater a corrupção e o nepotismo. Só que o que aconteceu é que isso se tornou a razão de ser. E em vez da burocracia trazer eficiência, né, trazer rapidez, né, controlar os abusos,
a burocracia, né, em razão do aumento do tamanho do Estado, em razão, né, do investimento do Estado para que o mercado pudesse se desenvolver, e aí o crescimento exagerado do Estado, gerando emprego, gerando renda, que é o que a gente chama de Estado intervencionista, desenvolvimentista, né, gerou essa rigidez, esse engessamento, essa morosidade que a gente sabe que é sinônimo de burocracia. Mas veja, para prova da área fiscal, burocracia, escuta o que eu estou te dizendo, é tudo de bom. Ou seja, todas as palavrinhas que estão escritas aqui, né? Formalismo, legalidade, impessoalidade, hierarquia, controle a priori, centralização, padronização, uniformização, combate à corrupção e o nepotismo, tudo do bem. O problema é que isso acabou sendo exagerado e gerou as disfunções. E daí a necessidade de reformar, tá certo? Daí a reforma, segura que a reforma, que eu vou falar da reforma já, né? Mas eu quero falar de um negócio antes, eu quero voltar aqui num slide que está escrito aqui. Cadê? Né, é o primeiro, desculpe, esse aqui, né, que eu tô falando que a gente estava falando da administração burocrática dentro de um Estado desenvolvimentista. E aí o detalhe, a administração burocrática, gente, ela continuou sendo modelo de gestão no Brasil até precisamente 1995. Aí você parou e disse assim, como assim, Beth? É isso que eu estou lhe dizendo. Nós tivemos duas iniciativas de reforma antes de 1995, na tentativa de quebrar a rigidez burocrática e as disfunções que a gente tinha da burocracia. Não que as características não fossem boas, o problema eram as disfunções que geravam os excessos e que geravam a morosidade, a ineficiência, entendeu? Então nós tivemos duas iniciativas, o Decreto-Lei 200 e o Programa Nacional de Desburocratização, né? Aí você diz, Beth, o que é isso? Esquece isso. Não vou falar disso agora. Isso a gente fala na aula, né? O que importa é você entender o contexto. O que importa é você saber que a gente teve a administração patrimonial até 30, que a partir de 30 a gente implantou uma administração burocrática até 95, e que em 95, no governo de Fernando Henrique Cardoso, ele assumiu e, tendo em vista a necessidade de manutenção da estabilidade econômica dentro de um modelo neoliberal, ele resolveu fazer uma mudança de cunho administrativo. E aí isso eu quero dizer para você. Presta atenção, falar em Estado neoliberal, falar em Estado mínimo, falar em Estado desenvolvimentista, falar em Estado máximo, que são duas coisas diferentes. Estado desenvolvimentista é o Estado protetor, é o Estado que foi de 30 até 80. A partir de 80, a gente passou a implantar um Estado mínimo, que cortou despesa, cortou custos, reduziu, privatizou, publicizou, tirou das mãos do Estado, que a gente sabe que isso aconteceu a partir de 80, tá certo? Mas isso é uma coisa, não tem nada a ver com o modelo de administração. O modelo de administração, gente, ele veio, né, coincidentemente, foi dentro de um Estado mínimo. Mas a ideia era implantar uma forma de administração que rompesse com a rigidez burocrática que a gente tinha, né, até então. Porque a burocracia, que no início trazia a ideia de ser eficiente, de ser rápida, de ser padronizada, de usar o controle para acabar com a corrupção, acabou se disfuncionando e gerou morosidade, engessamento, né? Gerou dificuldade, excesso de papelório, tá certo? E aí nós precisávamos quebrar essa rigidez, né? E aí, né, foi, né, buscar, na época, nos países desenvolvidos, um modelo de gestão que estava sendo implantado na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, e trazer esse modelo para o Brasil. E isso aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele criou um ministério, a exemplo de Getúlio, que eu nem contei isso, não foi? Getúlio criou um departamento para promover a reforma burocrática, chamado de DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Por vezes caísse em prova. Fernando Henrique criou um ministério, aí na época já era ministério, né? Um ministério chamado de MARI, Ministério da Administração e Reforma do Estado. E aí colocou à frente dessa pasta o ministro Bresser Pereira,
que concebeu um plano para dirigir a reforma do aparelho do Estado, né? E lá nesse plano para dirigir a reforma do aparelho, ele fala da diferença entre reformar o Estado e o aparelho do Estado. Claro que ele diz que a reforma do Estado é algo mais amplo, né? Mas que nós precisávamos também reformar o Estado e precisávamos resgatar a capacidade de governança. E aí é quando a gente começa a falar o Banco Mundial e etc, etc, e as provas de concurso sobre governança. E aí começa a falar que governança é a capacidade de gestão que está no aparelho do Estado. Ou seja, falou de aparelho do Estado, falamos de governança, na capacidade de gestão, de administrar os recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, para que a gente possa alcançar os resultados. E foi aí que começou-se a se implantar a administração gerencial. Presta atenção, olha para esse modelo que eu estou botando aqui. A administração gerencial, gente, ela foi implantada dentro de um Estado neoliberal, com certeza, isso é do ponto de vista econômico, certo? Mas ela seguiu e segue até hoje, porque é o modelo que a gente tem hoje, segue até hoje dentro de um modelo neodesenvolvimentista. Beth, o que é neodesenvolvimentista? Não é o que a gente tem hoje no governo de Temer. É o que a gente teve no governo de Lula e no primeiro governo de Dilma. No segundo governo de Dilma já foi o contrário. É um ciclo, né? Quem assiste minhas aulas sabe que eu falo das ondinhas, né? Então a gente tem Estado liberal, Estado intervencionista, Estado neoliberal e o intervencionista e desenvolvimentista, desculpe. Estado neoliberal e Estado neodesenvolvimentista. Como se, né, tivesse sempre um neo na frente para suceder. Mas veja, nada a ver, tá? O fato de eu estar falando de modelo gerencial não tem nada a ver com a acepção do modelo neoliberal. Até porque o modelo gerencial, ele na realidade vem se contrapor, né, às ideias formais da burocracia. E aí, que eu vou dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu falei agora que ele vem se contrapor às ideias formais da burocracia, não é que ele vem abandonar a burocracia. Pelo contrário. Na realidade, nós vamos manter no estado gerencial o que é bom da burocracia. Porque a burocracia é bom, a burocracia assegura a meritocracia, nós passamos em concurso, nós entramos no serviço público através de concurso, porque é um princípio da burocracia, não é do gerencialismo, é da burocracia a meritocracia, a impessoalidade, a legalidade. Na realidade, gente, lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal, né, a única palavrinha que se refere à administração gerencial é a eficiência. Ela é o LIMP que a gente estuda, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos os outros 4 são da burocracia. Só a eficiência que é a positivação de uma administração voltada para resultados, que é o modelo gerencial. Aí você diz assim, Beth, por que tu estás aqui? Eu gostei disso. Sabe por que eu tô? Porque o modelo gerencial, que a gente também chama de paradigma pós-burocrático, ele tem inspiração nos modelos de gestão privada. E aí a gestão pública hoje está utilizando planejamento estratégico, já ouviu falar? Se não ouviu, também não vai ouvir aqui, vai ouvir na aula. Planejamento estratégico, eu vou dizer, não aguento. É um planejamento voltado para o futuro, voltado para o longo prazo, é o que você está fazendo para a Receita. Você está pensando em passar em concurso da Receita no futuro. E o futuro não é 1 mês, 2 meses, não importa o tempo, é futuro. É longo prazo. E isso é uma técnica da gestão privada que a gente vai trazer para a gestão pública, né? A ideia é flexibilizar, a ideia é descentralizar, a ideia é delegar, a ideia é confiar. Deixa eu passar. Depois, A ideia é, vê se tem aqui, confiança. A ideia é descentralizar, é desconcentrar. A ideia,
Olha para mim, você tá vendo aí atrás de mim, né? Não fica atrás de mim essa tela? Fica! A ideia, gente, é dar poder para o administrador, para que o administrador possa dar resultados. Quando a gente ouvir falar em administração para resultados, que busca eficiência, que busca eficácia, que busca efetividade, nós estamos falando da administração gerencial. Só que, para o cara dar resultados, você tem que tirar as amarras que estão ali prendendo ele e dar corda para ele andar. E aí você depois, monitora, puxa a corda, não é? Deixa o passarinho voar. Se ele voltar, é porque deu resultado. Já ouviu esse ditado? Pois a ideia é essa, minha gente. A administração por resultados confia, delega, descentraliza, né? Ela trabalha com o que a gente chama de controle a posteriori. Enquanto que a administração burocrática trabalha controle a priori, controle de processo, controle de procedimento, é o controle do controle do controle. A administração gerencial trabalha o controle depois. Ele monitora, claro, tô lá ligado em você, mas eu só controlo e vou avaliar os resultados depois que a coisa acontece. Só que o detalhe é o seguinte, quando a gente fala em flexibilizar, quando a gente fala em descentralizar, a gente diz para o gestor público assim, agora você não precisa realizar, não precisa atuar como executor direto, como aconteceu no passado. Você agora pode entregar para terceiros. E aí a ideia é, seja eficiente, eu deixo você entregar para terceiros a execução. E aí a gente vai falar num instrumento da iniciativa privada chamado de competição administrada. Ou seja, o Estado não vai executar diretamente, Estado executor, a palavrinha executor direto é da burocracia, galera. A palavrinha competição, a palavrinha confiança, a palavrinha buscar parceiros, a ideia de parceria, não sei se eu escrevi aqui, mas eu vou escrever agora. Parceria é uma ideia de administração gerencial, é essa história de OS, de OCIPs, de PPPs, de consórcios, ou seja, eu, Estado, não preciso realizar. Eu dou para um terceiro, assino um contrato, daí o instrumento de contratualização. Eu não sei se eu escrevi contratualização, mas se eu não escrevi, eu vou escrever aqui agora. É palavrinha do bem, tá? Contratualização. Essas são as palavrinhas do bem, estão vendo? Gestão estratégica, planejamento estratégico, missão, visão. A gente fala disso bastante na aula. Qualidade, melhoria contínua. Qualidade e melhoria contínua, buscar melhorar os serviços públicos e atender bem os cidadãos, tá certo? Estão vendo aqui? Na burocracia, a administração é verticalizada. No gerencialismo, a administração é horizontalizada, galera. Olha aqui, Sabe por que horizontalizada? Porque eu vou arrumar parceiros. Eu não preciso ficar criando níveis hierárquicos. Eu vou me ligar a parceiros, né? Ao terceiro setor, a quem queira fazer melhor do que eu. A ideia é você dar resultado. E aí eu termino aqui com essa tela. Tô vendo que eu tenho tempo para fazer questões, que agora a gente vai mostrar na prática esse negócio todo. Termino com essa tela aqui. Estão vendo 3 homens aqui? Sombras. Sabe por quê? Porque a ESAF, a CESP e a FCC e toda a VUNESP, essas bancas todas que estão trabalhando hoje aí, que a gente tem dado aula para elas também, todas entendem, são unânimes em entender que hoje a gente vive um modelo gerencial, mas que o modelo burocrático não acabou. Pelo contrário, ele serve de base. Até porque a gente precisa dos princípios da burocracia. A meritocracia, como eu disse, a impessoalidade, o treinamento, a avaliação de desempenho, são todos princípios da burocracia. Só que os estudiosos dizem, estão vendo uma sombrinha lá no fundo, que a administração patrimonial, ela continua. E por isso que a gente tem que manter a administração burocrática. Porque a administração burocrática, com seus princípios,
ela vai continuar tentando combater a corrupção e o nepotismo que a gente ainda enxerga ainda hoje. Ou seja, ainda hoje a gente diz que as práticas de corrupção, de nepotismo, né, o uso dos recursos públicos em proveito próprio ainda existem. Então a única forma da gente combater não é com a administração gerencial. Quando ele falar combater a corrupção e o nepotismo, tem nada a ver com a administração de resultados nem com a administração gerencial. Isso é com a administração burocrática. Por isso que a gente não vai acabar com ela. A gente vai mantê-la, trazendo para dentro da gerencial, tá certo? Mas, né, acabando com aquilo que não é mais válido. E o patrimonialismo acaba, termina, joga fora, tenta exterminar esse negócio de uma vez. Anotou as palavrinhas do bem? Falei muito, não foi? Pega aí, agora eu vou pegar a questão, preparados para as questões, agora é a melhor parte. Eu coloquei CESP, porque CESP é CESP, né? CESP é CESP, ESAF é ESAF, claro que as outras foram de ESAF, mas eu botei algumas de CESP, porque a gente teve TCE agora, há pouco tempo, teve várias bancas, devia ter botado VUNESP, mas VUNESP é muito fácil, não dá, nem vale a pena. Se você tiver uma aula comigo, você fecha, vê como eu sou convencida, mas você fecha a prova de VUNESP, minha gente, porque aquilo ali é, né? Mas deixa pra lá, né? Pelo menos na parte de administração. Pega aqui a questão 1, TCE-PE. No modelo de administração patrimonialista, patrimonialista, a não diferenciação entre o público e o privado favorece as práticas de corrupção e nepotismo. Favorece ou não favorece, galera? Claro que sim, pelo amor de Deus. Se você errar isso é porque não ouviu nada do que eu disse. É exatamente a não separação, o uso, né, do recurso público em proveito próprio que faz com que haja corrupção, e o nepotismo, que é a contratação de amigos, parentes, favoritos, né, e você, né, usar um cargo de confiança em vez de você usar um cargo de acordo com a meritocracia, né? E a gente sabe que no Brasil nós temos aí uma estrutura pesada do que a gente chama de cargo de confiança, que na realidade são os cargos de comissão, né? 2, pega aí. A administração pública do período colonial seguia um modelo patrimonial. Combinou, gente? Combinou período colonial com modelo patrimonial. Falamos disso na aula de hoje. Em que a distinção entre o patrimônio público e o privado era imprecisa, certo ou errado? Claro que tá certo. Aí algumas pessoas dizem, mas Beth, eu posso dizer que a distinção era imprecisa? Claro, não tinha diferenciação, era imprecisa, não se separava, era interrelacionado. Isso tudo serve, o que não pode dizer é que é separado, porque na administração patrimonial é junto. Essa questão aqui, gente, é a cara da CESP, para enrolar a gente, porque ele diz assim, seguir um modelo patrimonial em que a distinção, aí você já lê assim, eita, distinção entre patrimônio público e privado, na administração patrimonial não tem, mas aí no final ele joga, era impreciso, ele muda, né, o formato da frase para tentar enganar a gente, né, mas a gente não vai enganar, porque uma coisa, né, eu sempre digo, né, e vou dizer aqui já só um minutinho, aproveitando, que quando a gente faz questões de CESP, até de ESAF, qualquer uma, né, FCC, a gente tem que ir palavrinha por palavrinha, vocês viram que eu vou marcando tudo, né? Por quê, gente? Porque às vezes o cérebro da gente lê aquilo que a gente quer, né? Você já deve ter visto, assim, o povo manda aquelas coisas no WhatsApp, né? Que as letras estão trocadas e a gente consegue ler, não é isso? Pois é, a gente estuda tanto que quando a gente chega na prova, a gente lê e às vezes não vê não vê os nãos, não vê os nuncas. Aí depois que sai da prova, meu Deus, eu não vi isso, né? Então a gente tem que ir palavrinha a palavrinha e marcando pra gente ler realmente o que está escrito aqui e não o que o cérebro da gente quer que a gente leia, e daí a gente vai se equivocar. Tranquilo? Mas tem mais questões, eu botei lá no final, que eu pensei em mudar a ordem. Vem para essa. ESAF, não tinha nenhuma questão da ESAF de 2017. Eu queria trazer ESAF porque, né, é uma banca que realmente é boa, né? É uma banca boa de trabalhar em administração. E a gente está aqui, área fiscal, se preparando para Receita também, né? Outros concursos, e quem souber fazer questão da ESAF, amiguinho,
Sabe tudo. Pega a terceira. A respeito de Estado, governo e sociedade, analisa as afirmativas abaixo, classificando-as em verdadeira ou falsa. Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta. Pega aí a primeira sequência. Ó, primeira sequência, estava tomando água. O Estado brasileiro, ao longo de sua história, passou por 3 modelos de gestão. Passou por 3 modelos de gestão. Verdadeiro. Vamos ver se é. A administração patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Até aqui está perfeito. Isso aconteceu sem que houvesse um rompimento com algumas práticas do modelo substituído. Perfeito. Não houve rompimento com as práticas do modelo substituído. Perfeito. Portanto, hoje, o país vive um modelo gerencial apoiado na burocracia, perfeito, com certa flexibilidade, perfeito. A gente pode dizer que o modelo gerencial é um modelo mais flexível e que ele se apoia na burocracia, trazendo algumas coisas da burocracia, né? Mas com fortes traços de patrimonialismo. Certo ou errado? Minha gente, isso aqui é a cara da última figura que eu mostrei para vocês. Nós temos um modelo gerencial, né, que vai estar, na realidade, por cima, depois nós temos um modelo burocrático e depois nós temos um modelo patrimonial, que não deixa de existir, infelizmente. Nós temos um modelo patrimonial enraizado na cultura brasileira, né, passando de pai para filho, né, as mesmas práticas, né, e a gente ainda não conseguiu, né, se livrar dele, né, não obstante os demais países, né, que tinham isso, conseguiram se livrar. Então, isso está verdadeiríssimo. Vocês viram que é tudo que a gente falou aqui, né, está colocado nessa questão. Vamos ver a próxima. A estrutura organizacional do Estado brasileiro se divide em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, em 3 níveis: União, Estados-membros e municípios. Mesmo em modelo de administração, até aqui tudo bem, né? Direito administrativo. Mesmo em modelo de administração gerencial fortemente burocratizado, ó, vamos ver o que ele quer dizer com isso. O Estado consegue atender bem as demandas da sociedade brasileira. Será? Principalmente nas áreas de educação, saúde e transporte. Galera, sem ironia, né? A prova não é um faz de conta, a prova traz a realidade. Você acha que o Estado consegue atender bem as demandas da sociedade, sobretudo nas áreas de saúde, educação e transporte? De jeito nenhum. Do mal. Vamos embora. Próxima, o aparelho do Estado é constituído pelo governo. Sim, o aparelho é constituído pelo governo, isto é, pela cúpula dirigente nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, por um corpo de funcionários e pela força militar. O aparelho, gente, verdadeiro, porque o aparelho do Estado é o que? A estrutura, é o aparato do Estado, né? E aí a gente tem a cúpula dirigente e mais os funcionários e a força militar. Perfeito. O Estado, por sua vez, é mais abrangente, com certeza, que o aparelho, pois compreende adicionalmente o sistema constitucional legal, falei disso hoje, que regula a população nos limites de um território. Lindo isso! Galera, esta frase, do jeito que está colocada aqui, está escrita no plano diretor da reforma do aparelho do Estado. A ESAF colocou isso, e esse plano é de 95, e a ESAF colocou isso agora em 2016. Vocês estão vendo que o assunto, quem fez prova da Receita de 2004, né, se não me engano foi a última, né, ainda está atualizadíssimo. É só, né, de novo, tá lendo, né, o assunto, trazer as apostilas da tia Beth e que estão... Não, Beth, tá atualizada? Não, vamos atualizar, né, gente? Vamos atualizar, que tem um bocado de coisa que mudou. Isso não mudou, mas tem um bocado de coisa que mudou, né? Mas eu quero correr para poder chegar no que mudou. Vai, pega a próxima. A República Federativa do Brasil
é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Perfeito. Constituindo-se em Estado democrático de direito. Perfeito. E tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade pessoal humana, os valores sociais do trabalho, da administrativa e pluralismo político. Isso aqui é constitucional, todo mundo sabe, verdadeiro, não precisava nem ter feito. Vamos fazer agora a nossa matéria. Vamos lá. O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e da descentralização da decisão. Que coisa linda, que coisa linda. Ó, confiança, paradigma gerencial contemporâneo, perfeito. Confiança, descentralização, formas flexíveis de gestão, horizontalização de estrutura, todas as palavrinhas do bem, descentralização de funções, criatividade, descentralização incentiva a criatividade, o que não contrapõe o formalismo e o rigor técnico da burocracia. Galera, como não contrapõe? A gente falou agora há pouco que existem práticas da burocracia que não estão mais válidas, como o rigor técnico. Falar em rigor técnico não tem nada a ver com gerencialismo, né? Com o formalismo e o excesso de formalismo não tem nada a ver, tá certo? O modelo gerencial contemporâneo, ele é descentralizado, flexível, não tem nada a ver. Quando ele diz o que não contrapõe, isso é do mal, contrapõe sim. Aí você está perguntando, e o que é da burocracia que a gente vai trazer para dentro do gerencialismo? Aí eu respondo, eu não falei, não foi? Mas eu respondo. Na verdade, são 4 coisas, 4 princípios da burocracia que vão continuar orientando o gerencialismo. Quais são? Meritocracia, concurso público, plano de cargos e carreiras, avaliação de desempenho e treinamento sistemático. Esses 4 princípios são da burocracia que a gente vai trazer para o gerencialismo. E mais os princípios que estão colocados lá na Constituição, que a gente é impessoalidade, que é a legalidade, que são princípios da burocracia que a gente traz para o gerencialismo. O resto, aquele exagero da burocracia, o rigor, a desconfiança, o controle a priori. Claro que a gente vai fazer o controle, tá certo? Mas o foco é no a posteriori, tá certo? Então, palavrinhas do bem para administração gerencial contemporânea, esquece tudo. Quando ele falar em administração gerencial contemporânea, o modelo de resultados, todas aquelas palavrinhas da burocracia são do mal. Tá bom? Vamos embora. E aí, a resposta correta, não me lembro mais, é a primeira. Eita, é a letra C, não é isso? É a letra C, verdadeiro, verdadeiro e falso, letra C. Vamos embora para a próxima questão. No setor público, a gestão da mudança pelas reformas administrativas deriva de agendas explícitas de orientação política e reestruturação institucional em governos e organizações públicas. Você não entendeu nada, né? Não tem problema, a gente vai continuar lendo. Uma modernização do setor público baseado no paradigma da burocracia, e é isso que interessa, inclui, entre outros aspectos. Ele quer característica da burocracia. Quais os aspectos que inclui a burocracia? Uma gestão pública empreendedora, minha gente, a gestão empreendedora é uma gestão voltada para resultados. Essa é uma palavrinha do bem da gestão da administração gerencial, tá certo? Aí tem mais, orientada por instrumentos de contratualização, a palavrinha contratualização é da administração também gerencial, a administração voltada para resultados. Do mal. B, um gerenciamento público do tipo ideal weberiano, marcado pela formalidade. A ver, do tipo ideal weberiano é palavrinha do bem. Marcado pela formalidade é palavrinha do bem para a burocracia. Pelo corporativismo, não, gente. O corporativismo é uma técnica de intermediação de interesses criado no governo de Getúlio, mas não tem nada a ver com a burocracia. Foi criada as corporações, a exemplo das corporações de classe, para conter as massas, né, para que não houvesse greves, paralisações, tendo em vista as convulsões sociais, né, na busca dos direitos dos trabalhadores, né, que aí a gente concedeu muito
muitos desses direitos a partir da Constituição de 34. Mas não tem nada a ver, o corporativismo é um movimento de intermediação de interesses criado no corpo do Estado, que aí é o exemplo das autarquias voltadas para a defesa dos interesses das classes, né? O Conselho de Administração, o Conselho de AOAB, né? Que são todas autarquias voltadas para essa estrutura corporativista. Nada a ver, né? A primeira parte está correta, a segunda parte errada. C, uma administração pública racional legal, perfeita. Guiada pela impessoalidade, perfeita. E pela meritocracia, perfeita. Que coisa linda! Essas são todas as palavrinhas do bem para a administração burocrática. E vamos para D. Uma administração pública antipatrimonialista, pautada pelo sistema de patronagem. A patronagem é um sistema próprio da administração patrimonial. E a ideia da burocracia não é ser antipatrimonialista. Até pode ser. Eu posso até usar, tem uns termos assim, né? Eu posso até dizer antipatrimonialista, mas na realidade o objetivo é combater a corrupção e o nepotismo. Agora dizer, né, pautada pelo sistema de patronagem. O sistema de patronagem, gente, é próprio da administração patrimonial, não tem nada a ver com a administração burocrática do mal. E a letra E, uma gestão pública eficiente, né? A eficiência é próprio da administração gerencial, organizada em anéis burocráticos, isso aqui é uma disfunção da burocracia. E falar em relação é a administração gerencial, porque a administração burocrática é impessoal, não tem nada a ver de relacional. Tranquilo? Dá para fazer mais uma? Dá, inclusive de CESP. Vamos fechar. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, lançado em 95, pautou-se na orientação de substituir a burocracia tradicional weberiana por um modelo mais próximo das práticas de gestão do setor privado. Aí você diz assim: Beth, eu já vi que isso está errado. Calma, não é assim. Porque ele está falando em substituir a burocracia tradicional weberiana. Isso está correto, porque ele usou a palavrinha tradicional e usou Weber. O que a gente quer é manter a burocracia de forma mais flexível, quebrando a rigidez que era própria da burocracia weberiana, tá certo? Então, quando ele fala trazer a burocracia tradicional, é do mal. Nós queremos trazer o que é bom e o que é válido da burocracia, tá certo? E não o tradicionalismo dela, tá certo? Então, isso aqui já está errado. Mas quando ele diz, né, aí vê o final da frase, das práticas de gestão do setor privado e do modelo do bem-estar social. Gente, o plano diretor não tem nada a ver com o modelo do bem-estar social. O modelo do bem-estar social foi implantado nos tempos de Getúlio, lá no Estado intervencionista e desenvolvimentista, e que concedeu os direitos sociais. Inclusive, na Constituição de 34, estava lá que a educação teria, né, uma característica pública, e aí a saúde, e depois a segurança, e assim por diante, que foi exatamente a partir de 30 que a gente passou a conceder os direitos sociais e, sobretudo, né, os trabalhistas, que foi, né, com a consolidação em 1943 da CLT, que é a consolidação da lei do trabalho, que trouxe aí uma série de garantias para o trabalhador, tá certo? Então não tem nada a ver com o modelo gerencial. E a última, para depois a gente ainda falar, eu ainda tenho 3 minutos, dá tempo, não dá, Vinícius? Dá! Muito bem, vamos lá. A gestão por resultados foi adotada na década de 90, ok. Do século passado, ok. Como estratégia representativa de um Estado mínimo. Por que eu trouxe essa questão? Porque muita gente me questionou na época no TCE. Beth, a gestão por resultados, ela não foi implantada na década de 90 do século passado? Sim, 95, né? A partir de 95, até aí tá perfeito. Como estratégia representativa do Estado mínimo. Gente, o Estado mínimo é o Estado neoliberal. Eu disse aqui que eu não posso confundir a acepção econômica do Estado, que traz essa ideia de neoliberal, que foi realmente quando a gente começou a implantar a administração gerencial, com o modelo de gestão de administração. A administração gerencial, gente, não tem nada a ver com o Estado mínimo, não foi uma estratégia representativa do Estado mínimo. Agora, eu posso dizer que se ele colocasse uma frase assim, ó, a administração gerencial foi implantada juntamente
com a ideia de Estado mínimo. Aí está correto, porque essa foi a ideia. Nós começamos a falar de um modelo neoliberal no governo de Collor. E né, os estudiosos dizem que, do ponto de vista econômico, Fernando Henrique Cardoso também era neoliberal. Então, mas veja, falar em neoliberalismo, nessa estratégia de Estado mínimo, com a administração gerencial, é falar em duas coisas diferentes. Porque o neoliberalismo é uma acepção econômica, é uma característica econômica do Estado. Falar em administração gerencial é um modelo de gestão, gente, que não tem nada a ver. Agora, muita gente confunde, né? Os estudiosos confundem, as bancas fazem isso, né? Por quê? Porque em boa parte dos países do mundo, a administração gerencial foi implantada ao mesmo tempo que foi implantado o modelo neoliberal. E, no primeiro momento, o modelo neoliberal se volta para a redução do tamanho do Estado, o Estado mínimo. E a administração gerencial se volta para a eficiência, para corte de custos, para corte de gastos, tá certo? Para o uso, né, dos recursos da melhor forma para atingir os resultados. Então, pode haver essa confusão, mas o modelo gerencial é muito mais complexo. Então, não tem nada a ver com a gestão por resultados como estratégia representativa de um Estado mínimo, tá bom? Do mal. Só para fechar, eu sei que eu falo demais, mas aí tem mais questões, é contigo, tá? Não vou fazer não, vou não. É isso aqui que eu quero comentar. Tá aí pronto para você estudar. Por que eu trouxe esse assunto? Deixa eu dizer para você. No final de 2017, em setembro de 2017, o PMI, né, que é o instituto, né, que cuida do gerenciamento de projetos, Project Management Institute, né, ele lançou uma atualização do Guia PMBOK, 5ª edição. E o que a gente tem agora, deixa eu mostrar para ti, é essa capinha aqui, a 6ª edição, que saiu em 6 de setembro de 2017, a versão em português. E essa versão não existe nem fisicamente ainda, ela só existe para fazer o download para os associados. O que significa aí? O que significa do que eu estou dizendo aqui? Que nesse primeiro semestre, as provas de concurso, né, que estão caindo esse assunto e caem todos, área de tribunais, área fiscal, todos os concursos que tem administração tem esse assunto de gestão por projeto. Você pode ver que está lá no edital. Mas nesse primeiro semestre, nem se preocupe com essa atualização, porque eles vão continuar pedindo coisas da 5ª edição, porque, poxa, nem fisicamente existe o PMBOK para comprar. Tá certo? O que é o da 6ª edição. E não tiveram tantas diferenças aí, mas na aula que a gente vai gravar, né? A gente vai trazer as diferenças. No meu livro já vai trazer tudo novo. Já tá com a 6ª edição, tá certo? Mas quem for fazer prova de concurso do meio do ano em diante, se liga, galera. Tem que pegar a atualização da 6ª edição do Guia PMBOK, tá certo? Por quê? Porque, claro que a 5ª edição já foi revogada, só que eles vão continuar colocando nas provas questões que não colidam, né? Nem a 5ª com a 6ª, coisas que sejam iguais. Mas a partir do 2º semestre, lá para setembro ou agosto do ano que vem, quem estiver se preparando, deixa esse assunto para quando o meu livro sair. Ou então, deixa esse assunto para quando você for assistir as aulas aqui no portal RA. Tá certo? Só para você se ligar. Ou então pega na internet depois, né? Eu sei que vocês pegam, tá bom? Aí eu deixei já a tabela nova. Essas coisinhas em verde, ó, que você pode baixar, são as novidades, né, que foram inseridas, estão vendo? Mudança. O que está arriscado é o que foi tirado, tá certo? É o que não existe mais. Você vê o 3.4 aqui, ó, deixou e agora é esse aqui, tá certo? Então dá para você entender, né? Tudo o que tá, só o que está arriscado é o que não vale. A Isbete, o que é amarelo? Porque na verdade foi renumerado e colocaram o cor. Esquece o que está pintado. O que importa é que eu deixei o que está riscado, né, para você saber. Porque quem for fazer prova agora ainda precisa dessa tabelinha antiga. Quem for fazer prova a partir do meio do ano, com certeza deleta isso tudo, né, e vai fazer prova com a tabelinha nova. Beleza? Deixa eu ver. Pode deixar mais 60 minutos. Eita, deixa eu ver. Ó,
Cadê a galera? Eu não tô vendo mensagem. Vocês estão aí? Vocês estão falando aí? Vocês estão aí? Diz oi! Eu quero saber quem é que tá aí. Tá, oi! Oi, cadê, galera? Eu quero ver. Tem mensagem pra mim? Ah, eu quero ver mensagem. Ó, eu respondo depois, então. Não dá pra ver aqui, não deu pra ver. Tá certo? Eu espero ter contribuído, ter ajudado, tá certo? Vamos juntos, como diz Ricardo, até o topo da montanha. Vamos passar nesse negócio e viajar pra Europa, porque rica a gente não fica, mas a gente consegue, né, ir levando a vida endividado, mas tranquilo, na boa e calmo, tá certo? Tem mensagens? Cadê? Vinícius está me mostrando. Cadê? Parabéns, prof. Obrigada! Oh, adorei! Tô vendo, Leandro. Leandro, o livro vai sair agora em abril, viu? Compra logo, porque, ó, o ano passado eu lancei o livro, em 3 meses esgotou e a editora não quis fazer novo. Aí eu tive que, né, trazer as atualizações, aí agora vou lançar em 2018. Então tem que correr para comprar logo, tá certo? E é tão baratinho, não precisa piratear. Valoriza aí o artista, tá certo? Porque aí a galera tira xerox, depois que aí esgotar e tira xerox. Mas enquanto estiver vendendo, compra para valorizar o artista, tá bom? Cheiro no teu coração, tudo de maravilhoso, muito sucesso. Páscoa é hora de ressurreição, Páscoa é hora de nascimento, Páscoa é hora de iluminação, mas Páscoa é hora de estudo, tá certo? E Deus ilumina os que estudam. Cheiro, tudo de maravilhoso. Tchau, galera! Ah, Vinícius, vem aqui, peraí, não acabou não. Vem cá, meu amigo, olha, e aí, Vinícius. Pessoal, tudo bem? Olha, pessoal, tô aqui só para falar, para agradecer a professora Elizabeth pela aula excepcional, estava acompanhando ali, e deixar uma mensagem para eles, só rapidinho. Pronto. Galera, amanhã nós teremos 2 transmissões muito bacanas. Direito Empresarial, professor Rodrigo Zirpoli. Ui, top. joia, top. E teremos uma palestra com Alexandre Meirelles. Eita! Pessoal que está se preparando receita, você faz DF, você faz Bahia, você faz Goiás, que está com o projeto básico, não percam amanhã essas 2 aulas e vamos ter mais surpresas para vocês. E ainda temos uma surpresa hoje que acho que a professora nem sabe, o cupom dela. Eita, como é o cupom? Explica. Semana Fiscal 20bet. Ah, sim, se botar esse cupom ganha o quê? 20% de desconto em Ah, então pronto, então bota o meu cupom, bota para poder Ricardo continuar me contratando, tá certo? Bota, como é de novo o cupom? Semana Fiscal 20bet. Semana, tudo junto? Tudo junto. Semana Fiscal 20bet, BTE, viu? Não é BTE, não é H não, é BTE, BTE, como queira, no Sul, no Nordeste, é assim, tá bom? Bota aí, valoriza, viu? Pessoal, tô indo embora, tchau. Tchau, ó! Beijo, boa Páscoa, bons estudos, foco, determinação, disciplina, que você chega lá aonde você quer chegar. Tchau, galera!